Saudações pessoal, tudo bem? André Xavier falando. Bom, hoje é a nossa penúltima aula. Vou falar sobre o baralho cigano, é o Petit Lenormand, quando é conhecido lá na Europa, né? E como sempre eu vou falar um pouco sobre os fatos históricos, né? Por que ele ganhou esse nome, e também essa repercussão aqui no Brasil, porque que ele é bastante utilizado aqui no Brasil, né? Então, o Petit Lenormand, ele, antes de ser o baralho cigano que a gente conhece, a Madame Lenormand era uma vidente, né, que trabalhava para a realeza, né, daquela época, e ela sempre estava envolvida com os principais dignatários da corte francesa, né? Então ela tinha muito conhecido e ela fazia previsões, né, predições, utilizando não só o baralho como a gente conhece, né, mas utilizava a bola de cristal, a leitura de mão. Então ela tinha um conhecimento sobre os oráculos e ao qual ela fazia algumas previsões, né? E dentro dessas previsões foi ajudando ela a se destacar dentro da realeza, né? Nada boba ela foi naquela época. Então, a partir do momento que todo mundo começou a conhecer a Lenormand, né, todo mundo, a Madame Lenormand, como era conhecida, ela passou a ser então a, a oraculista principal da realeza, né? Então, Napoleão Bonaparte fez as previsões com ela, né? Inclusive ela fez várias previsões para ele, e não só ele, né, mas toda a burguesia, né, que tinha naquela época. Mas os fatos históricos, né, existem, o que ela fez, né, o que ela estudava, ela estudava numerologia, cabala, ela estudava alquimia, ela realmente tinha essa predição, né, essa facilidade para utilizar os oráculos de maneira que ela fizesse previsões, né, e previsões assertivas. No entanto, o baralho cigano ele surgiu, né, através do jogo da esperança, né, o que a história conta, né, que fatos históricos contam, é que o jogo da esperança é o que deu origem ao baralho cigano que a gente conhece. O jogo da esperança ele foi criado por Joseph Caspel, né, em 1799 mais ou menos, aonde tinha 36 cartas que a gente conhece, né, que são as cartas pequenininhas, onde era um jogo de tabuleiro. Você podia usar como jogo de tabuleiro, né, ou utilizando os naipes como carta. Então o jogo da esperança era um jogo que utilizava a mesma simbologia do baralho cigano, tá? Depois disso, 22 anos depois de ter sido criado o Jogo da Esperança, uma gráfica, né, vendo a popularidade da Madame Lenormand, resolveu criar o baralho cigano, colocando o nome dela como representação de um oráculo, né? Foi aí que surgiu o baralho cigano, que não tinha, né, na Europa, na verdade, ele não é conhecido como baralho cigano, é conhecido como Petit Lenormand, né? Ou aqui no Brasil que a gente conhece como baralho cigano, que depois foi trazido, né, por várias pessoas que tinham sincretismo religioso, né? Aqui no Brasil a gente conhece a Umbanda, a Quimbanda, talvez por isso que teve também essa facilidade do conhecimento do baralho cigano como a gente conhece hoje. Então, né, colocar o nome, né, da Lenormand como o principal, né, fator que gerou o Petit Lenormand. Né, foi criado então em cima do Jogo da Esperança. Não tirando, é claro que existem fatos históricos, existem fatos que a gente conhece e também a maneira que a gente utiliza o oráculo, tá? Não desmerecendo o baralho cigano de forma alguma, porque o baralho cigano é uma excelente ferramenta oracular, tá? Tanto que, como eu falei no primeiro vídeo, né? O baralho é o fofoqueiro, né? Que ele dá uma resposta ali na hora. Então,
o baralho cigano, ele é uma excelente ferramenta oracular, tá? Ele, independente do se foi a Madame Lenormand que criou ou não, né? Isso não tira ou não desmerece de forma alguma o oráculo em si, tá? É que aqui no Brasil, depois que ele, como a gente tem uma facilidade de absorver outras culturas, foi utilizado e é utilizado até hoje com uma facilidade, né? Principalmente por os nossos antepassados, né? Os nossos avós. Sempre a gente conheceu alguém que lia o baralho, né? O próprio baralho, né? Jogo de cartas, existem pessoas que conseguem ler através dos naipes, né? Isso é bem interessante. E no baralho cigano a gente vê os naipes, né, como a forma do jogo da esperança, né, que tinha os naipes, o número e o simbolismo, né, que são na verdade a parte simbólica, né, que diz navio, o trevo, a árvore, né, são os arquétipos. Então a gente pode ver que surgiu, né, do jogo da esperança, que tem na internet, para quem quiser pesquisar depois. O jogo da esperança são as mesmas 36 cartas, tá? Então o baralho cigano, o oráculo baralho cigano tem 36 cartas, salve algumas exceções, tá? Existem hoje em dia, né, baralhos que tem mais cartas do que o normal, e um antigo que não é utilizado mais, que tinha 56 cartas, tá? Existem também, esse aqui é um baralho do Gildete, né? Que é um baralho que tem cartas a mais, tá? É, são cartas extras, além das cartas que tem a mais. São 8 cartas a mais, né? Além das 36, tá? E cartas repetidas, como a mulher, que a gente vê, né? Que tem 2 cartas, que você pode fazer a escolha. E também na carta do homem, né? Que vem 2 cartas com o mesmo número, tá? Ambos têm o mesmo significado, né? Não tem um significado diferente. Apenas as cartas extras que têm um significado parecido com o que já possui o baralho cigano, que são as 36 cartas, onde a gente faz a leitura, tá? Baralho cigano, assim como o tarô, você vai encontrar vários autores que falam, né, e que dão a sua simbologia, né? Então, o Gildete, por exemplo, esse aqui é o Lenormand, né? São cartas especiais, até são cartas douradas, para quem quiser adquirir, né? É uma boa opção, né? Para quem faz coleção, para quem quer fazer uma leitura, quem quer trabalhar com isso também, né? Com o próprio oráculo, uma boa. Eu gosto muito porque são cartas bonitas, né? E o simbolismo é o mesmo que o petit, né? Que é aquele que a gente usa, né? Aquele baratinho, né? Que é encontrado em qualquer lugar. Então é o mesmo simbolismo, tá? O que muda realmente é, como eu falei, alguns autores, alguns pesquisadores dão o seu tom, a sua tonalidade. Falam, olha, eu vou fazer esse desenho, né? Para mudar um pouco, né? Para ficar um pouco mais bonito, mas é o mesmo simbolismo, tá? Então, baralho cigano não tem muito o que dizer. O que envolve muitas vezes a leitura do baralho cigano é você fazer a leitura através de uma religião. E muitas pessoas utilizam na Umbanda, por exemplo, que tem como guia. Aí entra o guia espiritual, né, que eles chamam de guia. Pode ser um cigano, pode ser o próprio guia da própria religião que ajuda na leitura, tá? Mas isso não é um fator que é importante para nós, como terapeutas. Não precisa ter um guia, né? Se a gente tem um guia que auxilia, é claro, né? A gente não tem... Não, muitas pessoas fazem a leitura e utiliza a intuição. Essa é a nossa busca, tá? Mas é claro, a gente sempre tem como guia, né, a espiritualidade, tá? Mas quando a gente fala de religião, de sincretismo, as pessoas que utilizam na Umbanda, por exemplo, né, eu estou citando Umbanda porque é o que eu conheço, que inclusive tem o baralho cigano dos orixás, aí já entra os orixás, já entra o sincretismo religioso, eles utilizam, né, chamam o guia para fazer a leitura. Então não é a pessoa o oráculo ali, que a pessoa está usando um guia,
para ajudar na leitura, né? O guia vai falando ali, olha, isso saiu por causa disso, ele está precisando fazer isso. Então é algo que o guia está ajudando o oraculista naquele momento, tá? É só uma exceção, tá? Existem exceções, pessoas que utilizam na religião, não tem problema se você é de uma religião, né? Tem uma religião própria e quer utilizar isso como guia, pode utilizar, tá? O nosso trabalho é utilizar o oráculo de maneira terapêutica, como eu informei, utilizando a intuição. Então qualquer um pode utilizar, qualquer um pode fazer a leitura, qualquer um compreendendo a simbologia, qualquer um compreendendo toda a lógica que por trás dos oráculos consegue fazer uma leitura, tá? Independente se é tarô egípcio, independente se é o baralho cigano, independente se é o tarô, seja qual deck que você escolha, a maneira de utilizar é a sua intuição, tá? É claro que no começo a gente ainda utiliza mais a lógica, né? O raciocínio, não sei que figura que significa tal, né, em tal momento cai uma carta e você vai lá e lê até o que significa aquela figura, isso é normal, tá? A primeira parte do aprendizado é essa. Então a gente vai usar a lógica, tá? O baralho cigano não é diferente. As figuras são mais simples, as figuras são mais diretas, mas a gente utiliza também os naipes, né? Então a representação, quando cai uma determinada carta, a gente vai fazer a representação, né? E se você tiver alguma dúvida, você vai utilizar o naipe para falar, olha, isso aqui, esse caminho não é o certo porque esse naipe significa tal coisa, né? Por exemplo, o naipe de espadas é um elemento ar. A gente vê o navio, né, que é uma mensagem, dependendo da situação que cai. Então a gente vê que o naipe, o número 3 também, né, a trindade. Então você utiliza toda essa simbologia para fazer a leitura, tá? Isso varia muito, depende das cartas que caem ao redor, depende também da casa que cai a carta, tá? Na mandala astrológica, a gente vai utilizar o baralho cigano da mesma forma que utiliza o tarô ou as runas, né? Então, assim, para fazer leitura, né, o que importa para a gente é entender o simbolismo, se tentar compreender, né, o simbolismo das cartas, independente se é baralho cigano ou tarô, tentar o significado interno, né? Utilizar a intuição quando cai uma carta. Para isso a gente pega uma carta todo dia, né, e faz uma reflexão ou mesmo como se fosse ali fazer observar o arcano, né? Todos os dias pega um arcano e fala o que isso significa, tá? A própria intuição vai responder para você. Basta ficar 5 minutos, né? Não precisa de muito tempo. Uma carta por dia, você pega a carta e fala, vou pegar a carta, meditar em cima dela, tá? Vai surgir alguma coisa, surgir alguma mensagem, surgir o que a gente chama de insight, né? Uma mensagem que vem lá do subconsciente mesmo, tá? Então, tanto o baralho cigano como o tarô são oráculos fantásticos, eles nos dão respostas, né? O baralho cigano ele dá uma resposta para quem joga já, né? Mesa real principalmente, ele dá uma resposta sobre o que vai acontecer, né? O que está acontecendo e ele fala mais diretamente, né? Mas o pessoal apelidou aqui, o brasileiro adora apelido, né? É o fofoqueiro, né? Então ele dá a resposta ali na lata mesmo para a pessoa, tá? Então é isso, pessoal. Falar um pouco sobre o baralho cigano, né? No curso a gente dá da onde surgiu, qual a visão de outros terapeutas, qual a visão de outros oraculistas sobre o baralho cigano, a parte histórica, quais as cartas que existem hoje em dia, a parte que entra a cabala, a numerologia, então já é um envolvimento muito maior, né? E o baralho cigano é muito mais do que a gente conhece, porque ele foi realmente introduzido no Brasil, né? E algumas diferenças da leitura também aqui no Brasil para a leitura na Europa, né? Então a gente tem, por exemplo, o trevo, que tem pequenas diferenças da interpretação dependendo da jogada também, né? A gente tem essas diferenças porque lá na Europa ele é conhecido como o Petit Lenormand e é utilizado lá
em várias jogadas também, que a gente conhece aqui no Brasil, mas no Brasil a gente tem como eu falei, uma mistura de, de folclore, né? De situações, de religiões, então isso faz com que a gente tenha uma interpretação um pouco diferente do que eles têm na Europa, tá? Mas isso não tira, né, em nenhum momento confunde a gente, pelo contrário, são informações que vão servir de base para que a gente possa fazer uma interpretação real na hora de fazer a leitura para o cliente, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã é o último dia. Eu vou falar sobre as runas e depois a gente fala sobre o que a gente vai ter uma surpresa, né? Depois da aula eu vou passar para vocês o que vocês vão ter de acréscimo aí no curso, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até amanhã.